pessoal, me chamo Jamile, tenho 11 anos de empresa, eu vou contar um pouco da minha trajetória dentro dela. Em 2014 eu comecei como atendente na loja do Cambeba, em seguida eu passei para a loja da Santos Dumont, onde eu dei continuidade como atendente, passei 1 ano e 6 meses. E logo em seguida eu fui ser atendente 2, passei 4 anos como atendente 2. Daí então eu fui promovida a ser líder de supermercado na mesma loja e na mesma função, líder de supermercado na seção de foods. Em 2021 eu recebi uma proposta para vir trabalhar na loja 24, Eusébio. Na loja 24, Eusébio. Daí então eu fiquei 2 anos como coordenadora, líder de supermercado de food. Em 2025 eu recebi uma proposta para ser o maior desafio para mim, foi o profissional, foi esse de ser líder de supermercado de frios, onde eu estou atualmente. É um maior desafio que eu tive na empresa, porque eu tinha todo um domínio, todo um conhecimento de food service e de repente eu recebi essa proposta. É bem desafiador, muito desafiador, até porque você tem que saber conciliar casa, família, trabalho, faculdade, todo um contexto, mas é bem gratificante no final do dia, quando você depara e vê que você conseguiu. É bem gratificante tudo aquilo. Não é fácil, até porque sabemos que ainda tem aquela coisa de mulher. A gente ainda vê muito isso. Eu tive muito medo de assumir os frios, porque nos frios a gente convive muito com vendedor, com promotor, e aí eu me perguntava como eles vão me receber, como eles vão me ver como mulher pedindo uma coisa para eles, orientando. Então, daí então ficou aquela meio receio o termo. No início teve alguns que teve que opa, não é assim não, eu sou mulher, sou empoderada e eu posso, e com todo respeito você vai ter que fazer, não é porque você é um homem e eu sou uma mulher, não, foi totalmente diferente. Eu consegui sim me impor no meu lugar e impor ele também no lugar dele com todo respeito, mas não é fácil, a gente sim ainda encontra pessoas que ainda têm essa situação. Mas é muito gratificante para nós mulheres ver dessa forma, ver de uma forma que eu consigo, eu posso, e é isso. Mulheres, o objetivo somos nossos. Costumo falar que cada um de nós tem um objetivo e um sonho, então temos que colocar nossos sonhos sim na frente de tudo, independente de ter os obstáculos. O obstáculo vai existir sempre, sem nenhuma dúvida. Mas a gente tem que sim que se apoderar e dizer, eu consigo, eu posso e eu vou fazer. A mulher consegue sim estar no cargo de liderança, a mulher consegue liderar uma loja, a mulher consegue estar onde ela quiser, contanto que ela sim se valorize e tenha o respeito dela. Eu tinha tudo projetado na minha vida, como que eu ia fazer o meu futuro, tendo que realizar os meus sonhos e também ser mãe. E eu teria que saber conciliar tudo na minha vida. E como foi que eu fiz isso? Meu filho tinha 7 anos de idade, ele estudava em tempo integral na escola, então eu tentava conciliar o trabalho no horário que ele estava na escola. E com o tempo foi indo. Meu filho, com 16 anos, com 14 anos, ele foi fazer a 8ª série, saiu do tempo integral por escola pública. E na escola pública ele fez o ensino médio e foi aonde eu conciliei despesas, né? Despesas familiar com o tempo também. O que foi que aconteceu? Meu filho foi para o tempo integral público e aí o dinheiro que eu pagava a escola dele, eu peguei para me pagar a minha faculdade. E aí consegui conciliar. O que foi que aconteceu? Meu filho já era um pouco maior, eu comecei a explicar para ele que realmente ele ia estar mais ausente da minha pessoa, porque eu teria que estudar e trabalhar. E ele concordou. Passei 2 anos, hoje eu sou formada em processos gerenciais, estou me preparando para em julho, já começar a minha pós-graduação no 2º semestre. Mas assim, não é fácil você ter que conciliar trabalho, filho, educação, e sendo que meu filho é um pré-adolescente de 16 anos. Costumo falar que ele é um bebê, mas ele é um pré-adolescente que a gente precisa acompanhar sim bastante todo o roteiro dele. E eu tentava conciliar isso,
Eu fazia faculdade 4 vezes na semana. Nas 4 vezes da semana eu tentava, não sei, um dia da minha folga, não, para aquele dia da minha folga especificamente, na quinta-feira, na época, eu tinha o dia exclusivamente para ele vinha da escola, a gente tinha nosso tempo à tarde e o domingo. É tanto que eu tentei conciliar minhas férias junto com a dele, para também não suprir tanto a falta da mãe dele. Tipo, minha mãe tá muito ausente, então eu tentava suprir como, Jamile? De algumas coisas, tipo feriado, eu tentava folgar, tentava no dia que era prova, tentava fazer a prova online, já para mim ficar em casa, e eu tentava conciliar tudo isso. Não foi fácil, tinha dia que eu chegava em casa muito cansada, eu confesso que sair da loja e direto para a faculdade é um pouco cansativo. Chegar em casa 10 horas, ter que fazer todo o seu processo de mãe, de casa, de cuidar de tudo. Ainda tinha um pet. Então, assim, é bem cansativo, mas é muito gratificante. Eu me formei agora, final do ano. Minha graduação foi agora, né? Meu back, tudo bonitinho. Foi agora em janeiro. Foi muito emocionante de olhar para o lado e ver meu filho com os olhos cheios de lágrimas, muito orgulhoso da mãe dele. E aquilo, tipo, me deu mais forças para mim crescer mais ainda. O que é que eu tenho que falar primeiramente? O Mercadinho São Luís, ele é uma empresa diferenciada por completo. Eu falo isso, pegar um pouco do teu raciocínio pro meu. Eu falo isso em relação de quando eu fiquei doente, eu tive câncer de mama, e aí então a empresa foi o meu pilar, meu ponto forte, meu segundo ponto forte. Primeiro foi minha família, lógico, mas meu primeiro ponto forte foi a empresa. Meu segundo ponto forte foi a empresa. Em questão de que, Jamila, eles me ajudaram muito, não tinha em relação de ser mulher, ou então é uma atendente, é uma líder. Não, eles realmente não deram muito suporte, não mediram esforço para isso. E quando eu falo que o Mercadinho São Luís é diferenciado, é porque realmente ele tem esse suporte de família. E aí quando você entra para dentro do contexto da empresa, você vê que não é fake news, não é puxa-saco, não é conversas paralelas, e é a realidade. O que eu tenho a falar para todas as mulheres em relação à liderança, à empresa Mercadinho São Luís? O Mercadinho São Luís, ele nos abre as portas de uma forma que ele não generaliza. Se você é mulher, se você é homem, se você tem cor diferente, eles tratam todos iguais. E isso é muito importante para a humanidade, para quem entra. A gente já entra um pouco aflito, com medo do que vai esperar a gente lá dentro. E quando você vê, é tudo diferente. E mais ainda, quando você, mulher, pensa em crescer, a empresa ela não vai ter pesos e medidas. E vamos lá, eu tenho um homem, eu tenho uma mulher, eu vou pesos e medidas. Não, eles vão mesmo pelo perfil, pelo suporte, como aquela pessoa se identifica naquele setor. Não por masculinidade, por feminismo, não por sexo, e sim por perfil daquele cargo. Eu, como líder mulher, nunca recebi nenhum preconceito de cargos de liderança, pelo contrário, todos os meus gerentes, trabalhei com Sérgio Mendes, Leicilano Damasceno, Henrique Honório, e agora estou trabalhando com o Ednardo, 4 homens, né? E 4 pessoas diferentes, 4 pessoas que me ensinaram muitas coisas boas, tenho muita gratidão por eles. E assim, eu nunca vi, é mulher, não vai conseguir, pelo contrário. Eu tinha muito comigo de dizer para eles que eu queria ser tratada da mesma forma dos demais. E que eles não me diferenciassem porque eu sou mulher e os outros são masculinos. Não, eu queria que fosse da mesma forma. E assim foi. E quando eu via que eles tentavam diferenciar um pouco em relação porque eu era mulher, diferenciar uma coisa boa. Tipo em partes de, como devo te dizer... ele puxava a orelha de um coordenador mais forte, quando era eu, ele queria alisar. Não me alise não, vamos pegar firme e forte mesmo, porque eu tô no mesmo patamar deles, eu quero estar aqui, então eu quero estar no mesmo nível. E assim foi. A gente vai se acolhendo e vai entendendo que no Mercadinho São Luís a gente não tem diferença. Não diferenciam a gente, mulher. Nós mulheres somos de iguais para iguais. Que hoje não é o perfil, não é o gênero, e sim o perfil daquele setor. Às vezes a gente vai para levantamento e acha que não passou porque é uma mulher. Não, nos Mercadinhos São Luís não existe isso, pelo contrário, é o seu perfil. Se você está lá e se você tem um perfil para aquele cargo, com certeza ele vai ser seu. Agora, se você vai com esse pensamento, não existe. É bem justo, isso eu posso falar, tenho certeza. Como é que eu devo dizer?
tenho convicção do que eu estou falando em relação a respeito da uma liderança mulher dentro da empresa. Em 2018, eu descobri que eu estava com câncer de mama, era um câncer raro, eu tive que batalhar bastante de dezembro até fevereiro para descobrir realmente que tipo de doença que eu tinha, o que eu tinha. E eu costumo dizer que Deus, ele prepara a gente de uma forma tão grandiosa que quando o médico quis me falar que eu estava com câncer, eu, pronto, doutor, já sei, eu estou com câncer de mama, eu só preciso saber qual é o procedimento. E aí, antes disso, eu conversei com a Isabel, pedi ela segredo, fiz dedinho com ela, ó, não conte para ninguém nada disso, ela tá certo até sair o resultado final. E aí saiu o resultado final. Eu lembro como se fosse hoje. A Isabel estava me esperando na porta da loja e a pergunta que ela fez foi com o olhar. E aí, deu certo? Aí eu só olhei para ela com o olhar e disse, deu, e é. Aí subi. E nesse subida a gente se trancou numa sala e eu falei para ela e ela teve que realmente contar pro meu gerente. Na época era o Sérgio Mendes, é um cara que foi fundamental. Eu levo ele, eu acho que o Henrique, o Sérgio Mendes e a Isabel, eu levo eles além da empresa, eles me acolheram muito, me ajudaram bastante e daí então repercutiu dentro da empresa e parecia que eu era a única pessoa doente dentro da empresa, porque foi muito mágico, foi muito lindo. Eu confesso para vocês que o câncer ele não mata, a doença ela não mata, o que mata é isso daqui. E foi aonde não fiquei desamparada. Eu confesso que a empresa toda se comoveu, todos falavam comigo. Toda semana ia alguém me visitar na minha casa, passava uma tarde comigo. E aí eu me afastei, passei 1 ano, 6 meses afastada. Esse 1 ano, 6 meses eu tive muito suporte, sim, da empresa. Em nenhum momento eles cortaram meus benefícios, em nenhum momento o Serginho ou a Isabel me deixaram de mão, pelo contrário, ficavam me mantendo informada, perguntavam se eu estava bem. Ana Paula, sim, me ajudou em alguma cirurgia, que estavam demorando a Apivida liberar, e aí ela foi lá, conversou e conseguiu a cirurgia mais rápido possível. Eu passei 1 ano, 6 meses afastada. Quando eu voltei, já não era mais o Serginho na loja, era o Henrique. E aí foi onde eu tive um baque, né? Porque para mim o Serginho era o cara, meu pai era o gerentezão, o bichãozão. E aí quando eu conheci o Henrique, Henrique para Serginho é um pouco diferente. Mas aí Deus mostrou uma pessoa maravilhosa, que uma pós complicação, é um cara muito bom, de coração enorme, me ajudou bastante. Hoje eu posso te dizer que muitos aprendizados deles dois eu levo comigo pelo resto da vida. E passou 1 ano, 6 meses comigo, me dando muito suporte, ele e a Bel, e de repente eles vão para a vigília e me deixam na 13 sozinha. Eu conheço a Patrícia e o Gleicivano Damasceno, 2 pessoas totalmente diferentes dos anteriores, mas também foram 2 pessoas que me ensinaram bastante. Foi onde eu aprendi a ter mais resiliência, gestão de pessoa, eu aprendi muito com o Gleicinho. A tranquilidade da Patrícia, que nós sabemos que ela é muito tranquila. E veio a proposta da 24. E aí eu vim para 24, conheci a Emanuele Ribeiro, totalmente diferente da Patrícia. Mas uma pessoa muito autêntica, uma pessoa que me ajudou bastante, sempre está disposta a me ajudar. Estava com problemas na minha última cirurgia da doença, porque eu tinha que tirar os ferros, eu não estava conseguindo. E aí ela conversou com a Ana Paula mais uma vez foi lá e me ajudou. E é o que eu falo, que a empresa, ela não é só uma simples empresa, ela é família. É tanto que muitos me perguntam, Jamile, por que tu chega 8 da noite, às vezes 8 horas da noite eu estou na loja? Porque eu me dou, eu tento me entregar, eu tento contribuir com tudo que eles fizeram por mim. E assim vai ser pelo resto da vida. Ah, Jamile, tu pretende ficar muito tempo na empresa? Não sei, o dia da manhã a gente só pertence a Deus. Mas o momento que eu estiver aqui dentro, eu vou dar sempre o meu melhor, independente de qualquer coisa. Por quê? Porque quando eu precisei lá atrás, a empresa estava comigo e nunca soltou minha mão naquele momento. E foi muito difícil. Eu sou extremamente grata ao Mercadinho São Luís, a toda a família, por ter me acolhido de uma forma tão grande, tão grandiosa, que quando eu entrei dentro da empresa eu tinha 100% de sonho para ser realizados. E hoje eu já realizei 70% deles. Isso é mérito de todo o meu esforço, mas também eu tenho que ter gratidão por tudo que eu conquistei aqui dentro. E cada dia que se passa, eu tenho mais orgulho de fazer parte desse time.